coisas na sua vida, tudo bem? Vamos ver se a gente consegue olhar essa vida com otimismo, se a gente consegue pensar que as coisas vão passar, mas que a gente vai sair bem dessa, não é? Nós precisamos de ter fé nas vitórias, sempre, sempre e sempre. Vamos lá para uma aula, mais uma de hoje. Espero que vocês gostem, foi planejada com muito carinho, com muito cuidado, tá bom? O livro de hoje, o título do livro é Cabelo Bom é o Quê? Ele é do Rodrigo Weck, é da coleção Um Dia Me Falaram. Na quarta capa dele, olha, vem aqui um pequeno texto, que é o que vem no livro, e para você observar, olha, não é a continuação da capa, mas o cabelo da menina está aqui, não é? Este livro foi feito com todo o amor para todas as meninas cacheadas do Brasil. Amor não vem escrito, vem um coraçãozinho aqui, ó, viu? Aqui é a ficha técnica do livro, como se fosse a carteira de identidade do livro. Vamos lá então na história para você ver como é que ele diversifica as linguagens. Vamos lá então na aula de hoje. A aula de hoje é sobre a escolarização da leitura literária. Gente, esse assunto é excelente. Tem um artigo da Magda Soares para PISA, né? Ela fez esse artigo, ó, a escolarização da literatura infantil e juvenil. Esse livro, esse texto é leitura obrigatória. Você precisa de ler, porque esse texto é clássico mesmo, tá bom? Leia o texto porque é super bacana. Vamos ver lá então uma citação que a Magda faz nesse texto dela, que está no livro do Rildo, do Letramento Literário, que é essa, ó. Não há como evitar que a literatura, qualquer literatura, se escolarize. Não só a literatura infantil e juvenil, mas ao se tornar um saber escolar, a literatura se escolariza. Não se pode atribuir em tese conotação pejorativa a essa escolarização inevitável e necessária. Não se pode criticá-la ou negá-la, porque isso significaria negar a própria escola. O que se pode criticar, o que se deve negar, não é a escolarização, mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma pedagogização ou uma didatização mal compreendida, que ao transformar o literário no escolar, desfiguram, desvirtuam, falseiam. A Magda escreveu esse texto, que é a escolarização da literatura infantil e juvenil, em 2001, tá bom? Então, olha, o que ela diz aqui? A gente levou o livro para a escola, a gente escolariza esse livro, não tem como fazer isso, é óbvio, o livro está dentro da escola, a escola vai usar o livro do jeito que ela quiser, mas a gente precisa de pensar que forma que é essa que eu estou escolarizando esse livro. Está sendo para a formação do meu leitor, de um leitor bacana? Então, nós, professores, nós somos mediadores de leitura. A gente precisa de colocar na cabeça assim, que nós somos as pessoas que vamos fazer a criança ter acesso ao livro. Então, antes de começar a aula de hoje, eu vou falar para vocês o conceito de mediadores de leitura, que está no dicionário do SEALI, que é esse livro que está aqui, olha, para você vir para cá, porque tem mais coisa no cenário hoje, senão ia embolar a coisa aqui. Mediadores de leitura foi um conceito escrito pela Yolanda Reis, a gente fala Reis, é uma colombiana, que escreveu esse conceito em 2014, que ele está no dicionário do SEALI. O que são mediadores de leitura? Presta atenção. Os mediadores de leitura são aquelas pessoas que estendem pontes entre os livros e os leitores, ou seja, criam as condições para fazer com que seja possível que um livro e um leitor se encontrem. Não estão somente na escola, mas no lar, nas bibliotecas e nos espaços não convencionais, como os parques, os hospitais, as ludotecas, entre outros. Durante a primeira infância, quando a criança não lê sozinha, a leitura é um trabalho de parceria. E o adulto é quem vai dando sentido às páginas que para o bebê não seriam nada sem a sua presença e a sua voz. Por isso, os primeiros mediadores de leitura são os pais, as mães, as avós e os educadores da primeira infância. Paulatinamente, à medida que as crianças se aproximam da língua escrita, elas vão se somando à vida dela outros
outros mediadores de leitura, que são os professores, os bibliotecários, os livreiros e diversos adultos que acompanham a leitura das crianças. O trabalho do mediador de leitura não é fácil, não se reduz ao manual de funções. O seu ofício essencial é ler de muitas formas possíveis. Em primeiro lugar, para si mesmo, porque o mediador de leitura é um leitor sensível e perspicaz, que se deixa tocar pelos livros, que desfruta do que sonha e compartilha-os depois com as outras pessoas. E em segundo lugar, o mediador cria rituais, movimentos e atmosferas propícias para facilitar os encontros entre o leitor e os livros. Ficam aí então as ideias para você, os conceitos, de escolarização da leitura literária e de mediador de leitura. Antes da gente começar propriamente o assunto, eu queria fazer um autorretrato de leitor seu. Isso aqui, olha, é um autorretrato do Van Gogh, uma obra de arte. Autorretrato, então, é um retrato que a pessoa pinta dela mesma, que você pode pedir às crianças para pintar de si mesmo. A criança pode pensar numa palavra que representa ela enquanto pessoa e ela pode criar uma imagem de uma representação daquela palavra que ela colocou que ela se representa. Porque o autorretrato de leitor é quando a gente pensa como a gente é enquanto leitor. Pensa aí, então, como é que você entrou no mundo da leitura? Você se lembra? Quem que foi a pessoa que mais te incentivou a ler na sua vida? Você gosta de ler, sim ou não? Por que você gosta ou por que você não gosta? O que a escola fez para você gostar de ler? E para você não gostar de ler? Sua escola fez alguma coisa para você não gostar de ler? O que o pedagogo pode fazer na sala de aula para formar uma comunidade de leitores? Pensa nisso aí, monta o seu autorretrato, porque é bacana a gente pensar como que a gente se tornou um bom leitor e fazer mais do que isso para as nossas crianças, não é? Vamos lá então, como é que a gente pode fazer a escolarização da leitura literária? Nós podemos pensar nesse assunto sobre duas perspectivas. A escola escolariza, didatiza, pedagogiza a literatura infantil para atender aos seus filhos. Então, isso aí é uma literatura escolarizada. A gente leva o livro de literatura para a sala e faz o que quer com ele lá, pensando nos fins das escolas. Outra perspectiva de pensar sobre a escolarização da literatura é porque há uma produção de literatura que é para a escola, que é do interesse da criança, mas ela tem os objetivos da escola, ela é para ser consumida na escola e a gente então leva esses livros para lá. Isso é o quê? Literatizar a escolarização infantil. A escolarização infantil precisa de livros, a criança precisa de aprender coisas. Então tem um determinado momento que você trabalha em literatura que você leva um livro, que o livro vai ensinar a criança a aprender aquelas coisas que você quer que aprenda. E às vezes a gente usa o livro de literatura para isso, mas às vezes o uso que a gente faz disso, a literatura pode ser pobre. Então a gente precisa de pensar que eu posso fazer um trabalho adequado com a literatura na sala de aula, um trabalho bem bacana, mas quando eu torno o literário escolar, eu não posso matar a literatura, não posso ser violenta com a literatura e fazer ela se perder. A partir de 1970, mais ou menos, o livro de literatura se tornou uma coisa que era um divertimento, tinham mais livros na sala de aula, porque a gente não tinha literatura aqui. Monteiro Lobato foi a primeira pessoa que escreveu para crianças. A gente tinha antes os clássicos, que eram os livros que vinham da Europa, que eram livros que eram de exemplificação, de doutrinação, e a gente ficava fazendo a criança ser quietinha, caladinha, bonitinha e tal. Depois de 1970, teve o boom da literatura. Muitos livros foram lançados, porque a gente passou a tratar de temas do cotidiano, temas que eram da vida das crianças, e aí vários livros surgiram, mas a qualidade foi questionável, aumentou a quantidade de livros. Mas a qualidade, a gente tinha que olhar com bastante critério, porque a qualidade eram esses livros que estavam lá. Por quê? O livro compõe, ele faz com que a criança tenha uma formação humana que seja própria para a criança. O livro de literatura infantil é próprio para ela. Mas a gente precisa de pensar sobre as questões éticas que o livro trata, precisa de pensar nas questões estéticas que o livro trata, na questão política que o livro trata. A gente às vezes não gosta de falar de política, a gente pode não gostar de falar de política partidária, por exemplo, mas política está na vida da gente em todo lugar. Você faz política com o seu marido, com o seu namorado, com o seu companheiro, a sua companheira, você faz com o pastor da sua igreja, você faz com o seu chefe. Então, que política é essa que está sendo adotada com essas pessoas que estão no livro? Eu estou fazendo uma política aqui com você, estou planejando as aulas, estou planejando uma aula que você goste,
que eu leve o conteúdo para você de uma forma que eu consiga aprender e que você leia os textos, compreenda isso, aprenda esse conteúdo e seja um excelente professor. Isso também é política. Não existe ninguém que é neutro. Neutralidade, só Sabão que é neutro, mas o resto, nada é neutro, tem a sua posição. A escola, então, fez um pacto com a literatura durante um determinado tempo. Todo livro de literatura veio com uma ficha literária. Gente, isso mata o gosto do leitor. O que o menino fazia? Ele sabia que para todo livro que ele lesse, ele ia ter que responder a ficha. O que ele fazia? Ele lia a ficha toda primeiro, começava a ler o livro. Se começava a ler o livro, não tinha nada da ficha literária, ele pulava aquilo, ele passava para frente. Não, aqui não tem nada, tem que responder as perguntas. Ele lia só para responder as perguntas. Não tem prazer nisso. Isso mata o prazer da criança para a leitura. Então a gente precisa de ver assim, quando a gente trabalha com a escolarização literária bacana, é aquela que você leva outras linguagens, outros repertórios para a criança poder ter acesso. Então a pintura, a escultura, o teatro, a dança, a música, o documentário, o videoclipe, os curta-metragens, né, cinema, leva isso para a sala de aula, porque a criança vai gostar disso e ela vai entrar no livro de uma outra forma. O texto, então, é uma unidade de linguagem que tem um sentido e tem uma coerência. Quando você analisa uma narrativa, você precisa de pensar na estrutura, da estrutura dessa narrativa. Qual que é essa estrutura em algumas delas? Nós temos primeiro, então, a exposição, a introdução do texto, do livro, né, do texto. Tem lá o tempo, o lugar, os personagens, apresenta uma situação inicial, o contexto que a história vai acontecer. Quando você vai fazer uma leitura de um livro, essa parte você precisa de ler toda junta. E se você ler um pedaço disso, depois você vai entender, você não tem essas informações todas, você não vai entender o livro direito, não. Um desequilíbrio, acontece algo, alguém vem para poder perturbar essa situação inicial, depois vem o clímax do livro, que é aquela hora que você não consegue parar de ler, você fica assim, meu Deus do céu, estou doido para ver o que vai acontecer, porque o desequilíbrio chega no máximo, e vem a resolução, então, e a compilação da história. Então, você pode fazer as leituras pensando nisso. Nós temos livros que não têm essa sequência, como esse aqui, Menino Maluquinho, um livro lindo, uma gracinha do Ziraldo, e ele não tem esse desequilíbrio, tem uma exposição, a maioria dele é na exposição mesmo, mas a gente consegue, o livro não tem uma cor, tá vendo? Olha, ele é caricaturado, né? As imagens do Ziraldo, os desenhos do Ziraldo, as crianças são fascinadas com ele, não tem nenhum colorido, mas é um livro que o menino pega e não consegue parar de ler de jeito nenhum. Esse livro aqui, ó, Menina Bonita do Laço de Fita. Também tem mais a parte da exposição mesmo, a descrição das coisas que acontecem, mas assim, o que acontecerá neste lugar, né? O que vai acontecer com essas personagens? É uma coisa que não tem, mas não faz falta. As pessoas gostam muito, as crianças gostam muito desse livro. A escola, então, ela quer formar o bom leitor e o produtor de textos. Quando a gente vai fazer vai olhar a escolarização que é feita no livro didático, do livro de literatura, primeiro, no livro de literatura não vem o livro todo, ele vem o texto do livro de literatura. O texto do livro de literatura, gente, não é o livro. O livro, a imagem, conversa com o texto, tem esse diálogo, né? O leitor, além dele escutar o texto, dele ler o texto, ele lê as imagens também. Então o livro é muito mais livro do que só o texto. Lá no livro didático, então, as perguntas que tem para a criança responder, olha, copia o título do texto, qual que é o nome do autor do texto, porque é uma adaptação, não é? O nome do livro onde foi tirado, tem texto de livro de literatura que está no livro didático, que nem a referência não tem. Escreva o nome do personagem que falou determinada frase, numere as frases de acordo com os acontecimentos do texto, complete as frases do texto, escreva quantas estrofes e quantos versos tem o poema, escreva o que o texto nos ensina e tem o manual do professor, que o professor quer que a criança escreva a resposta igualzinho está no livro. Esse é o tipo de escolarização. Mas ela, se for pensar, ela é pobre. A gente precisa de pensar em formas adequadas de fazer a escolarização, de explorar diferentes aspectos do livro. Então, a escola acaba cobrando e avaliando da criança a prova de que ela leu o livro. E para isso ela faz a ficha literária lá, isso que é ruim. Mas a gente pode dar um trabalho de grupo, pode fazer um júri simulado, a gente pode pôr a criança para pensar sobre o que aconteceu no livro, em termos éticos, em termos sociais, né, em termos estéticos. E a gente precisa de selecionar os livros de acordo com o interesse da criança. É interessante que na biblioteca tenha livros de teatro, porque teatro, Rato das Cebolinhas, gente, a Bruxinha que era boa,
Pluft, o Fantasminha, são peças maravilhosas. A criança não sabe como é que é um texto teatral. Dê acesso a ela a isso. Um livro de cartas. Hoje a gente já não tem mais, as cartas já viraram e-mail, né? Os bilhetes viraram WhatsApp, os diários viraram blog, mas a gente precisa de mostrar para eles a carta, né? Os bilhetes, porque são gêneros que já existiram, existem ainda em algumas circunstâncias, mas a gente precisa de dar acesso a ela também. Livros de memórias, livros que são de poesia, livros que são de biografias, porque ela pode fazer, ela vê uma biografia no livro, ela pode fazer biografia dela, biografia dos pais, vai escrever textos. Depois, a gente deve fazer a criança, então, perceber que ela pode explorar o livro de diversas formas, porque o trabalho com a literatura tem diversas finalidades. A gente pode trabalhar, por exemplo, um livro que é para instruir, um outro que é para sensibilizar, o outro que é para divertir, o outro que é para fazer pensar, o outro que é interagir, o outro que é para deleitar, que é de poesia. Levar livros que têm aspectos diferentes, livros que são grandes, que são pequenos, que são estreitos, que são grossos, que são de pano, que são pop-up, que são de plástico, que são de brincar. A diagramação dos livros, livros de tamanhos diferentes, com formatos diferentes, com letra, um tipo de letra, caixa alta ou letra caixa baixa. Pensar que as ilustrações do livro, de levar livros que têm ilustrações diferentes. Então tem ilustração que é pintada, tem ilustração que é colorida mesmo, tem ilustração que é em preto e branco, tem ilustração que é caricaturada. Então a criança, já teve uma vez numa escola, um autor de livro, Marcelo Xavier, faz um livro de massinha, gente, faz as cenas com massinhas, né? E o menino virou para mim, olhando as ilustrações do livro, e falou assim: ô professora, o moço que ilustrou esse livro é o papai do livro? Porque o livro só tinha imagem, não tinha texto. Então era o papai do livro que tinha enviado o livro. Eu achei muito interessante. Criança tem umas tiradas que a gente fala assim, gente, como é que a pessoa pode fazer um trem desse, não é? E leva livros que têm protocolos diferentes, né? Leva os livros digitais, que são livros de hipertextos, eles têm som, né, além da música, ele tem lá as imagens, tem o movimento, e a criança precisa de aprender a fazer esse tipo de leitura também. A escola, então, para escolarizar a literatura, fala às vezes com o aluno assim: você tem que ler encostado no espaldar, põe as costas no espaldar da cadeira, tem que ficar em silêncio, não pode fazer nenhum movimento com a boca, não pode ler com o dedo, porque dedo não lê. Gente, o menino que está na alfabetização, começo da alfabetização, você não pode seguir com o dedo, não pode falar. O menino não lê não, ele trava, porque ele precisa de verbalizar, de escutar o que ele está lendo para ele poder entender o livro. Então a gente precisa de pensar que eu levar o texto separado do livro não é a mesma coisa. Eu preciso levar o texto, o livro com o texto, para ele poder ver, porque o impacto dele, da relação dele com o texto, com a ilustração, é muito bacana. A escola deve também, uma forma de escolarização bacana, além de levar lá a pintura, a escultura, o cinema, o videoclipe, né? Levar outras formas de linguagem, poesia e tal, um cenário para ela poder analisar de algum item da história. Além de levar isso, você pode fazer uma coisa que chama hibridização. Hibridização é você transformar um texto em outro. Às vezes você leva uma narrativa e pede a criança para fazer uma poesia a partir dessa narrativa, um poema a partir dessa narrativa. Que diferença que tem de poema para poesia? Tem autor que fala que é a mesma coisa e tem autor que fala que é diferente. Tem autor que diz que o que você escreve é poema. A poesia, cada leitura que vai ver. Uns acham que tem poesia, outros não. Por quê? A poesia é muito mais ampla do que o que está ali. Tem gente que acha muito poético ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, um filho nascendo é muito poético, um cara que dá beijo na mão da gente, mas tem gente que acha coisa mais poética do mundo, não existe isso mais, né? Mas o poema é só aquele escrito. Às vezes o poema tem poesia para algumas pessoas e não tem para outras. A professora gosta da poesia, leva, né? E me fica assim, nossa, não vi poesia nenhuma nisso, porque é individual. Se gostar da poesia, é individual. Você pode pedir a criança para transformar um texto literário num texto informativo, são gêneros diferentes, mas existe essa possibilidade. Um texto jornalístico pode virar um texto literário, e aí você vai propondo para a criança para fazer essas mudanças, tá bom? O meu convite, então, é para você fazer um trabalho maravilhoso com leitura na sala de aula, que você seja um excelente mediador de leitura, que propõe as crianças para fazer livros, que elas consigam fazer livros, e que você também mostre para ela do seu gosto, faz ela gostar.
Você mostre para ela que você gosta muito, porque ela vai gostar a partir de você, tá bom? E agora, então, o trabalho que eu vou fazer com vocês vai ser relacionado a um livro que chama Desenruga Tartaruga. Tem gente que fala comigo assim, você fica dando receita para os alunos, como é que eles fazem o trabalho. Eu não dou a receita, eu falo para os alunos, eu dou depoimento da minha experiência, do jeito que eu trabalhava, que é uma forma de trabalhar e que deu muito certo. E o aluno que vai fazer com aquilo ali, eu deixo por conta dele, porque eu só posso fazer a minha parte, a parte do outro eu deixo para o outro fazer. Então é uma postura, uma forma de agir, um jeito de atuar na sala de aula para trabalhar o letramento literário e fazer a escolarização da leitura na sala de aula. Então vou agora mostrar para vocês. Então você agora vai prestar bastante atenção, que vai vir um podcast com um texto de um livro, uma adaptação que eu fiz de um livro. Você vai escutar e depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Já! Oi! Bora lá escutar mais uma história? Sou Eliana Machado, professora de literatura do curso de Pedagogia da FAI-UENG e adoro ler e contar histórias. Eu participo de um projeto muito bacana que divulga as obras da Santuza Abra, sabe? O texto de hoje é uma adaptação de um dos livros dela, que foi ilustrado pelo Geraldo Valério e publicado pela editora Miguelinho. O livro é Desenruga Tartaruga. O que é que você pensa quando ouve este título? O que você acha que vai vir escrito neste livro? Essa obra traz a história de uma tartaruga que não gosta de ser como muitas pessoas que nós conhecemos. Ela quer ser diferente, ser bela e amada, então resolveu se transformar. Só que a dona tartaruga não imaginava que cada escolha traz consequências, às vezes inesperadas. Vamos lá ouvir em quais confusões dona tartaruga se meteu? Então vamos lá, ó. Desenruga tartaruga, Santuza Abras. Dona Tartaruga andava muito triste, achando que ninguém gostava dela e que nem a notavam. Então, pensou em trocar o casco para ver se melhorava. Na floresta, se encontrou com uma fada. O que é que você tem? Não estou satisfeita com a minha vida e acho que a culpa é desse meu casco feio e sem graça. Eu tenho uma magia. Você terá direito a experiências com 4 tipos de cascos para ver suas utilidades e defeitos. Ficará com cada casco por um dia e, ao anoitecer, ele desaparecerá. Na manhã seguinte, outro casco virá. Depois você escolhe qual vai querer. Se passar aperto, é só chamar. Meu nome é Aurora e virei socorrê-la. Está bem assim? Claro! A Aurora então diz: Piripiló, piripiló, apareça casco de filó. A tartaruga ficou toda feliz. Foi passear com seu casco de filó, leve, lindo e transparente. Foi notada por vários animais colegas, porém, à noite, choveu. E a tartaruga ensopou-se toda e ficou tiritando de frio, tadinha. Isso bastou para esse casco ser desqualificado. À noite, voltou o antigo casco e a tartaruga dormiu. No dia seguinte, a Aurora diz: Piripiobre, piripiobre, apareça casco de cobre. Este era bonito, brilhante, muito bem acabado. O macaco achou que ela estava parecendo um carro blindado. O sol esquentou e Dona Tartaruga, suando em bicas, teve que pedir socorro à fada Aurora, senão viraria churrasco sem tempero. Esse casco não dá. No terceiro dia, Aurora lhe presenteou com um casco de papel de presente, todo lindo, colorido e cintilante.
Dona Tartaruga andou o dia inteiro e, ao passar no arame farpado embaixo da cerca para cumprimentar o compadre Jabuti, o casco agarrou na cerca e se rasgou, fazendo-a ficar em trajes de Eva diante do amigo e futuro pretendente. Que pena! Seu casco era melhor do que aquele. E o último? Piripital, piripital, apareça casco de cristal. Esse casco parecia um imenso diamante reluzente que fazia concorrência com o sol. Dona Tartaruga ficou encantada. Por onde passava, os animais soltavam exclamações de admiração ao ver o arco-íris que saía do casco dela, um espetáculo de rara beleza. Ah, desse eu gostei, Fada Aurora, quero este. Então tá, seu desejo será satisfeito. O casco de cristal é todo seu. Faça bom uso e boa sorte. Obrigada, Fada Aurora. Agora serei uma tartaruga feliz. Porém, à noite, Dona Tartaruga começou a ficar com medo de ser assaltada e dormiu muito preocupada. Logo que amanheceu, o pavão, a garça, o fazão e o cisne negro foram visitá-la, dizendo que queriam ser seus súditos. Bajuladores queriam tocar no seu casco de cristal e a sua casa ficou cheia o dia inteirinho por 3 dias. Faminta, sem provisões de alimentos e já infeliz, foi às compras. Ao sair, um batalhão de fotógrafos dos jornais das florestas vizinhas e até do exterior surgiram fazendo inúmeras perguntas. A tartaruga correu demais para fugir daquele povo e conseguiu se abrigar na casa de Dona Tatu, sua companheira de casco, mas estava exausta e abatida de tanto correr. Ah, se esse é o preço da fama e da riqueza, eu não quero não. Vou falar com a Fada Aurora que quero o meu antigo casco de volta. Vou passar um vernizinho nele que faço melhor negócio. Eu sou eu e o que vale é o que eu trago no meu coração. Este ninguém pode ver, só sentir. Quem quiser gostar de mim como eu sou, ótimo. Quem não quiser, paciência. Não valeu a pena tanto sacrifício, tantos artifícios para parecer bonita e ser notada. Eu descobri que a verdadeira beleza vem de dentro, da luz interior de cada um. E a Fada Aurora, então... Piripitigo, piripitigo, apareça, casco antigo. E lá estava a nossa tartaruga com o seu casco habitual e feliz da vida, sem nenhuma ruguinha na testa. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre essa história? E você, é feliz sendo como é? Já quis mudar alguma coisa em si mesmo? Quais são as suas qualidades? Pense nelas aí. E os seus defeitos? São muitos ou poucos? Quais defeitos você tem? Mas eu quero te falar uma coisa. Todos nós temos defeitos e qualidades e devemos lutar incansavelmente todos os dias para aperfeiçoar nossos bons valores. Respeite os seus sentimentos, dê nome a eles e cuide para se transformar em um ser humano melhor a cada dia. Se você for amanhã melhor do que foi hoje, já tá bom demais e o mundo vai ficar melhor de viver. Tchauzinho e felicidades para você. Um beijo grande e até a próxima história. Voltando então, você já escutou o podcast da história da Zerruga Tartaruga. Então, como é que eu fiz o trabalho com esse livro? Desenvolvi até nas salas, os cursos de pedagogia, essa atividade, tá? Um dia antes de trabalhar o podcast, eu falava com os alunos então que o assunto do livro ia ser
a pessoa precisava de pensar sobre ela mesma. Olha o que eu propunha de motivação, que é a primeira parte do letramento literário que o Hildo propõe. Os alunos respondiam em sala: quem sou eu? Uma palavra e uma descrição de quem é você. Sou feliz em ser quem sou? Por quê? O que tenho vontade de mudar em mim? O que vem à minha mente quando eu penso na expressão desenruga tartaruga? Os alunos então ou escreviam na sala isso ou traziam de casa esse escrito. Aí então no segundo dia, que era a introdução, eu colocava esse podcast que você escutou, apresentava o autor, né, mostrava a imagem do livro, fazia antecipações que as crianças, que os meus alunos escreviam. E nessa introdução então, olha, eu conversava sobre o livro e eu mostrava essa obra aqui, ó. O assunto do livro é casa. Então, eu levei essa obra aqui, olha, essa obra chama Retirantes. Veja bem, são pessoas que não têm casa. Olha a fisionomia dessas pessoas, quem está no primeiro plano, quem está mais para trás. Então, assim, quando a gente leva a obra de arte para a sala de aula, a criança tem acesso a alguma coisa que ela não tem na casa dela. Então, essa obra assim, é muito famosa, e a gente analisava, então, que cores que tem aí, por que não tem laranja, vermelho, amarelo, são cores vivas, né? Essa obra é de Portinari, viu, gente? Um autor que é brasileiro, que a gente precisa de valorizar obras de autores nacionais, não é? E eu tenho essa coleção, olha, essa coleção aqui tem vários autores, então o Portinari é um deles, essa obra que veio daqui então. Depois então que eu trabalhava essa obra Os Retirantes, a gente ia conversar então sobre assuntos do livro. E aí, olha, como que é a sua casa? Eles podiam escrever ou a gente podia só comentar. Né? Como que você se sente na sua casa? Porque a tartaruga tem um sentimento diante da casa dela, não é? Se você pudesse escolher um lugar diferente para morar, onde que você queria morar? Né? Depois, um outro dia, eu trabalhava músicas que eram relacionadas à casa. Que músicas? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa cantar. Então, levava músicas que falavam de casa. A gente criava uma playlist sobre várias músicas de casa, cada um trazia, dava poesia sobre a casa, passava videoclipes sobre casa. Depois, então, um outro dia, a gente ia conversar sobre coisas relacionadas à casa e eu ia fazer, então, nessa conversa, a criança pensar sobre os prós e os contras de morar em diversos tipos de casa. Vejam os tipos de casa que a gente podia trabalhar. O iglu, o barracão numa favela, né, no aglomerado da Serra, por exemplo, um condomínio fechado lá em Nova Lima, o que é bom e o que é ruim de morar lá, no Alphaville, por exemplo. Né, por que é bom morar num apartamento que é no térreo, num apartamento que é um triplex, numa cobertura, né, uma casa que tem um andar só, por que é bom e por que é ruim morar, uma casa que tem 2 andares. Por que é bom ou ruim morar numa oca, numa senzala, numa casa de aluguel, na sua casa, uma casa que é sua mesmo, numa caverna? Por que é bom ou ruim? Por que é bom ou ruim morar numa palafita, numa casa de pau a pique, numa casa de João de Barro, na casa dos sonhos, num apartamento no 6º andar, no centro de Belo Horizonte, que dá de frente para a Feira Hippie, nos domingos, na Avenida Afonso Pena? Por que é bom ir morar numa casa que é em Venda Nova, que é uma cidade dormitória, a pessoa só vai lá para dormir, num apartamento térreo, num conjunto que tem 26 prédios da MRV, com 800 apartamentos? Quando é que você vai poder fazer uma festa no seu salão de festa lá? Você pensa bem, tem prós e contras, né? Num apartamento que tem 4 andares e o seu apartamento foi feito acima do quarto, então não tem elevador e você precisa subir esse tantão de espaço lá. E a última atividade que a gente pedia era para fazer um vídeo sobre a casa, a sua casa ou a casa dos outros. E a criança, então, da escola pública que não tinha um vídeo, que ela não tinha condição de fazer isso no celular e tal, ela podia montar um portfólio sobre os diferentes tipos de casa, podia usar a sala de informática para poder fazer isso. E ela, então, trazia sugestões dela. A última atividade que a gente fazia era alguma coisa relacionada com como é desenruga tartaruga. Eu fazia essa atividade aqui, eu trouxe para você ver que eu fiz lá com as crianças. Então veja bem, é um trabalho de literatura? É. Essa literatura é adequada? Eu considero que seja adequada. Pensa nisso aí na hora que você propor as atividades que você vai levar para a sala de aula com os livros, tá bom? Muito obrigada por
estudo, por ter aguentado até hoje, por ter, né, participado de todas as aulas. Espero que você tenha acrescido à sua formação algumas informações que sejam legais enquanto professor, tá bom? Beijo para você, tudo de bom, e lembre-se, se você precisar, eu estarei disponível para poder te atender, para poder te ajudar no que você precisar, tá bom? Um abraço grande para você, um beijo enorme e tudo de bom, tudo de bom que você puder na vida ter, eu vou rezar para que você tenha, porque a gente merece ser feliz, todos nós merecemos, não é?